Graça e paz, irmãos. Em nome de Jesus, damos início ao sermão de hoje, cujo tema é um tema até longo. A cana trilhada não quebrará e nem apagará o pavio que fumega. Esse texto, ele está escrito pelo profeta Isaías. Isaías, ele viveu 750 a 700 anos antes de Cristo. É o profeta chamado profeta messiânico. Por quê? Foi o profeta que mais vaticinou sobre Jesus. E dentre as dezenas de profecias, nós iremos ver uma hoje que pode ser um divisor de água para nós. Isaías 42, versículos 1, 2, 3 e 7. Obrigado, pastor. Ele disse, falando do Messias, que viria 750 anos aproximadamente depois: eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. O que o profeta Isaías está falando de Jesus? Uma característica da sua simplicidade e humildade. Meu servo. Ele veio como servo, mesmo sendo Deus. Ele esvaziou de si mesmo. E foi obediente até a morte de cruz. E ao ser batizado com cerca de 30 anos, ele agradava tanto ao seu Pai Celestial, que quando ele foi batizado, desce o Espírito Santo na forma de pomba, e ouve-se a voz do Deus Pai lá do céu: eis aí o meu filho, que eu tenho grande prazer. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Olha só a humildade de Jesus. Não clamará, não falará alto. Ele falava ameno, ele não era de falar alto, ele falava normal. Não se exaltará, ele não se jactanciava: eu sou o cara, eu ando sobre o mar, eu realizo curas. Nem fará ouvir sua voz na praça. Então ele era simples, mesmo sendo cheio do Espírito Santo. Mas o profeta vai falar mais coisas. Inclusive, quando ele realizava a cura, ele dizia: não conte, não fale. Está escrito lá nos evangelhos. Ele não gostaria de ser o centro das atenções. Diferente de hoje. Outra característica que vai ser a base do nosso sermão: a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Já conhecemos aqui a índole de Jesus, a sua humildade, a sua simplicidade, mesmo diante daquele poder que Deus lhe dera, de realizar milagres, de até ressuscitar o defunto, de andar sobre as águas. No entanto, manso e humilde. Também fala no versículo 3: a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, que é o tema do nosso sermão. É aqui que nós vamos focar doravante.
Quando nós lemos esse texto, isso aqui é uma metáfora. É um texto que não transmite muita coisa para nós no século 21. É necessário então que eu retroaja na linha do tempo e situar-me nos dias do profeta. O que ele queria dizer com estas palavras? É notório aqui que ele está falando de agricultura. É notório aqui que ele está falando de candeia, as lamparinas, as lâmpadas da época. Mas o que isto tem a ver? Porque ele usou a cana trilhada e o pavio que fumega para retratar a pessoa de Jesus. Quando nós fazemos, irmãos, esta viagem transcultural para o contexto histórico, então nós vamos ver a profundidade disso aqui. Primeiramente, a palavra cana aqui não é a cana de açúcar, é a cana do trigo, é o pé do trigo, ok? Apenas já tirar essa informação já de cara. Cana aqui não é cana de açúcar, é a cana do trigo. É isso aqui. A cana trilhada não quebrará. Como se planta o trigo? Como se plantava o trigo naquela época? Naquela época, o trigo é plantado como arroz. Sai espalhando a semente, jogando. Não faz trilha igual faz com feijão, não faz carreiras de café, de milho. O trigo é lançado. Ou seja, ele cresce e fecha tudo. Tal como ali na foto. Fecha tudo. É assim a plantação do trigo. Quando o trigo está a média altura, mais ou menos 80, 90 centímetros, ainda verde, como ali na foto, quando começa a dar ali os cachos, que sairão tempos depois da semente, para depois amadurecer, aí vir a colheita, nesse momento aqui, em que começa a brotar, a nascer os primeiros cachos, ainda verde, o caule ainda verde, chegava o momento da trilha do trigo. Trilha. Por isso, a cana trilhada não quebrará. Então, era o momento de trilhar o trigo. Como é que se trilhava o trigo? À margem do Rio Jordão, desde o Mar da Galileia até o Mar Morto, plantava-se trigo em Israel. Até hoje se planta ainda. Como se fazia na época? Quando chegava a meia idade, como está aí na foto, o dono da seara, mais os seus empregados, entravam para dentro do trigo para trilhar. Por que trilhar? Porque faziam trilhas. Olha aqui as fotos, dá para ver a trilha. Como a resolução não é tão boa, mas quando a resolução for boa, dá para ver os trilhos, tudo para lá. Igual está aqui, ó. O que acontece? Como era feita essa trilha? Nesta época de fazer a trilha, por que fazia a trilha? Era preciso entrar dentro do trigal, da seara, porque dava ervas daninhas. E essas ervas daninhas apareciam exatamente nesse momento aqui da trilha. E se não tirasse essas ervas daninhas, sufocava a planta e ela produzia pela metade ou menos ainda. Então era mistério fazer a trilha do trigo. E como ela era feita? Se é tudo fechado. Agora imagina o dono da seara e os seus empregados entrando para dentro do trilho. O que vai acontecer? Eles não saíam de zigue-zague. Eles saíam em linha reta, igual nós estamos vendo aqui. Mas olha só o que acontece. Não tem outro jeito de entrar para dentro do trilho, dentro do trigo, a não fazer uma trilha. Para não ficar fazendo zigue-zague, fazia uma trilha. E como era feita essa trilha? Saía pisando? Lógico que não. Tinha técnicas para não quebrar o trigo. A plantação, a cana. Lembre-se que ela está verde. Ao invés de sair pisando, eles tinham uma técnica. Ao invés de dar passo, levantava o pé, empurrava os molhos e pisava. Assim, aquela quantidade de molho fazia uma espécie de colchão e amortecia e não quebrava a cana.
Existia uma técnica. Dava o outro passo e abaixava o molho. Um tanto assim mais ou menos de molho dobrava. Então, o peso do lavrador estava sobre uma altura assim, de molhos. Aí não quebrava. O peso distribuía. Tinha essa técnica. Então, somente pessoas experimentadas poderiam trilhar o trigo para não quebrar, senão daria um prejuízo enorme na colheita. Mas aí surge a pergunta, mas amassava o trigo? Faz isso aqui, irmãos, exatamente. Abaixa o trigo, amassa. E agora? Não adiantou nada. Como esse trigo vai produzir? Está no chão. Amassou ele. Não quebra, mas ele fica amassado no chão. À noite, passava a noite, no dia seguinte, voltava para o lugar. Não foi quebrado a cana, não matou a plantação, apenas cuidou, apenas limpou, para que ele produza muito fruto. Então era necessário pisar no trigo, com cuidado para não quebrá-lo, mas necessário para que tirasse as ervas daninhas, para que desse muito frutos. Agora começa a fazer um pouco de sentido. 750 anos depois, Mateus capítulo 12, 15 ao 20. Multidões iam até Jesus e eles a curava. E recomendava rigorosamente para não ficarem exaltando-o por isto, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em que minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega. Essa é a primeira parte que nós vamos trabalhar. Depois vamos trabalhar no apagará o pavio que fumega. Por que será que o profeta Isaías usou a metáfora não esmagará a cana quebrada? O cuidado que Jesus tinha com a sua seara, ele disse: a seara é grande. Ele estava preocupado, precisava de até mais cefeiro. O cuidado que ele tinha para não quebrar aqueles discípulos, os seus seguidores, que ainda estavam em fase de crescimento, ainda não estavam produzindo frutos, porque não estavam maduros na fé. Então ele tinha tato para não quebrá-los, porque se quebrá-los, eles desistiam da carreira cristã e não produziriam frutos. É por essa razão que fez a metáfora do zelo que ele tinha pelos seus. Ele tratava os pecadores diferente. Precisava entrar na seara. Eu preciso entrar na sua vida. Mas deixa, eu vou entrar com cuidado. Você é frágil ainda. Mas eu preciso entrar na sua vida e tirar o que precisa tirar dela. Jesus precisa nos ver como uma lavoura de trigo para entrar na nossa vida e encontrar, trilhando na nossa história, onde estão as ervas daninhas que prejudicam o nosso fruto. Que metáfora bonita. Que coisa profunda. Isaías diz que Jesus não quebraria a cana do trigo ao trilhar a sua seara. Ele disse: a cana trilhada não quebrará. Está escrito: a cana trilhada não quebrará. Jesus aqui, com seu cuidado,
com seus discípulos. Agora uma coisa chamou muita atenção hoje. Eu estava preparando o sermão hoje à tarde. Eu nunca tinha feito o nexo entre os dois textos, da profecia e o texto de Mateus. Eu achei assim uma coisa, eu fiquei assustado, é uma contradição. O que eu vou ler? Eu fiquei assustado, e agora? Se eu não conseguir ver isso aqui, eu vou ter que desistir do tema e pregar outra coisa. Porque eu não estou entendendo isso aqui. Veja só como Marcos vai citar essa profecia e o cumprimento, Mateus vai citar o cumprimento dessa profecia. Parece contraditório, porque o texto de Isaías diz: a cana trilhada não quebrará. Já entendemos o que quer dizer isto. Ele vai nos tratar com cuidado, porque sabe que nós ainda não estamos maduros. E se não tratar com cuidado, quebra-nos, e assim não vamos produzir fruto. A cana trilhada não quebrará. Isaías escreveu assim. Mateus vai citar o texto, mas diferente, contraditório, entre aspas. Veja: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: não esmagará a cana quebrada. É diferente, totalmente diferente. Observe, Isaías: a cana trilhada não quebrará. Está falando de cana não quebrada, que ele não quebraria a cana, ele trataria com cuidado. Os discípulos que não estavam ainda prontos, não produziam frutos ainda, tinham que ter cuidado, mas era necessário entrar nas vidas deles e mexer nos pecados deles, mas com cuidado, para tirar as ervas daninhas, como ele faz conosco. A cana trilhada não quebrará. Mateus lê o texto e fala: não esmagará a cana quebrada. A cana está quebrada, mas o texto diz que não teria cana quebrada. Como entender isso aqui? No próximo domingo nós terminamos o sermão para como entender isso aqui, ok? Combinado? Vamos continuar. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: não esmagará a cana quebrada. E agora, senhor Mateus, como entender Isaías? Mateus, vendo como Jesus tratava os seus, o cuidado, a mansidão, para não quebrar, principalmente aqueles mais frágeis, ele se viu na profecia. Ele vai falar dele na profecia, nós vamos ver agora. Ele se viu dentro da profecia como alguém que foi pisado por Jesus delicadamente. Mateus, irmãos, até coloquei ali para não esquecer essa parte. Ele era um Zé Ninguém. Mateus, quando Jesus pisou nele, ele estava no momento lá da seara, ele já se encontrava quebrado. Ele era cobrador de impostos, era um traidor. Ele não podia ir no templo, ele não podia ir na sinagoga, ele não podia adorar. Como ele daria fruto? Os religiosos o quebraram pelo preconceito. Então ele não se viu na profecia, porque quando Jesus chega até ele já estava quebrado, ele não podia ir à igreja. Jesus então encontrou: alguém veio antes de mim e pisou no meu trigo. Por isso ele disse: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: não esmagará a cana quebrada. Mateus estava falando dele. Os sepulcros caiados quebraram Mateus. Só que Mateus era da seara do Senhor Jesus.
Veja só Mateus, falando dele mesmo. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, que era ele mesmo, eu só estava historiando, sentado na coletoria, e disse: siga-me. Lembrando que ele não podia entrar nem em igreja, não podia praticar a religião, ele já estava quebrado pelos religiosos. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse: siga-me. Mateus levantou e o seguiu. E indo Jesus à casa de Mateus, ninguém poderia entrar na casa de um pecador, naquela época. Jesus entrou e foi cear com ele, e os seus discípulos e muitos publicanos, uma corja de trigos quebrados. Vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que, o mestre, vocês comem com publicanos e trigos quebrados e pecadores? Jesus ouviu o dono da seara e disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Agora eu entendo porque Mateus parafraseou a profecia, porque ele não foi esmagado por Jesus. É por isso que ele disse: não esmagará a cana quebrada. Ele estava quebrado, Jesus não o esmagou, ao contrário, o restaurou. E como ele produziu frutos. Imagina a Bíblia sem o livro de Mateus. Essa é a primeira parte do texto. Vamos agora para a segunda metáfora. Segunda parte da metáfora. Não esmagará a cana quebrada, e nem apagará o pavio que fumega. O que é isso? Já sabemos que significa não quebrará, não esmagará a cana quebrada. Já sabemos o que significa isso. Agora, o que vem a ser? E não apagará o pavio que fumega. Não apagará o pavio que fumega. Na época de Isaías e de Jesus, não existia energia elétrica, usava nem lamparinas, e sim candeias, igual essa daí. Existiam candeias. O azeite, a terceira prensa, a menos nobre, inferior, um azeite mais escuro, de gosto amargo, não comestível, era usado para esses fins, para alumiar as casas. Enchia-se a candeia desse azeite, colocava um pavio, esse pavio encharcava e colocava fogo na ponta desse pavio. Enquanto tinha azeite, o fogo alumiava todos à volta. Sentava então, à noite, as famílias para a ceia, lá estava a candeia queimando, alumiando, com azeite e o pavio dentro. Às vezes, o azeite começava a diminuir, ia gastando o combustível, e acabava o azeite, e ficava úmido apenas o pavio. Quando isso acontecia, o fogo da candeia diminuía e começava a produzir fogo, fumaça, aliás. Começava o quê? A fumegar. Então todos sabiam, quando o fogo começava a fumegar, o que aconteceu? Acabou o azeite. E normalmente, quando estavam conversando, acabava o azeite, ia logo, acabou nossa conversa, vão todos dormir. Iam lá e colocava um pedaço de madeira sobre aquele pavio que estava só fumegando,
e não abastecia, ia dormir. Assim também, essa metáfora. Como você se sente? Você se sente que você está fogo puro? Que onde você chega, você se sente que as suas obras chamam atenção? Você se sente que está fraco? Que não era como antigamente, não ora tanto como orava, não jejua tanto como jejuava, e que você está um crente meia boca, você se sente fraquinho, você está agora fumegando, o seu azeite está acabando, o seu primeiro amor está minguando. O azeite está acabando, o seu fogo não brilha como antes, já começou a fumegar. Então tem essa parte da metáfora. Jesus quer trilhar em sua vida, tirar as ervas daninhas, para que você dê muitos frutos. Jesus quer abastecer sua vida de azeite, para que seu brilho não apague. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, mas abrirá os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Você é a seara do Senhor. O Senhor quer trilhar em sua vida. O Senhor quer tirar de você, eu estou sentado aí também ouvindo, esse você me inclui. O Senhor quer tirar de você as ervas daninhas que está prejudicando você produzir. O Senhor quer não apagar essa fumacinha ainda de fogo que resta em sua vida. Ele quer enchê-lo de azeite. Porque Ele não veio para quebrar a cana. Ele não veio para te quebrar, apontar os seus pecados. Ele veio para tirar os seus pecados. Ele não veio para dizer que você é fraco. Ele veio dizer: eu te encho de azeite. Eterno Deus, bondoso Pai, obrigado porque Jesus tem plantado uma seara, Senhor. Que nós venhamos, Pai, produzir frutos por meio dessa obra que Jesus tem feito em nossas vidas. Ensina-nos, Senhor, a sermos a Tua plantação, aceitar as Tuas pisadas amorosas. O Senhor vai nos amassar em alguma área de nossa vida, mas é necessário o Senhor entrar, Senhor, em nossas vidas, porque esse amasso, Senhor, é para encontrar onde estão as ervas daninhas em nossos corações. Senhor, pode trilhar em nossas vidas, Pai. Entra na nossa seara, Senhor, na Tua seara. Entra em nossas vidas, tenha liberdade, Senhor. Bem sei que o Senhor não aponta os nossos pecados, mesmo que nós estamos agora apenas fumegando. O Senhor quer nos encher do Teu Espírito Santo nesta noite. Ajuda-nos, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus Pai, sejam com a seara do Senhor. Amém.